Olá, graça e paz. Eu sou Jandilson Costa, seminarista. Gostaria de estar mandando um grande abraço a todos que compõem a Igreja Batista Manancial, a qual também faço parte dessa família. Gostaria desde já de estar mandando um grande abraço ao meu pastor William, missionária Silmara, e que esse abraço se estenda a todos os amados irmãos que estão aí nos assistindo, que estão aí vendo esse vídeo. Amados, eu estou muito contente pelo convite ao qual o pastor me fez para estar fazendo parte, né, dessa tarefa de estar trazendo uma reflexão aos amados, trazendo uma reflexão acerca das cartas de Apocalipse. Alguns amados irmãos já trouxeram as suas reflexões e hoje estou eu aqui para estar trazendo uma reflexão acerca da igreja de Tiatira. Uma igreja diferente, com estágios diferentes, né? Como eu posso dizer que Tiatira, uma igreja que nos deixa de uma certa forma feliz em suas atividades e ao mesmo tempo triste em suas atitudes. Para que nós venhamos a entender um pouco mais sobre essa igreja, para que nós venhamos a entender um pouco mais sobre essa carta endereçada ao anjo da igreja de Tiatira, se faz necessário que nós venhamos a dar um passo lá atrás, dar um passo na história, né? Dar uma volta, né, nos arredores de Tiatira antiga, para que nós venhamos entender um pouco mais do porquê das sentenças de Jesus para com essa igreja, dos elogios de Jesus para com essa igreja e também extrairmos coisas maravilhosas. É um texto que nos vai permitir tirar grandes proveitos da palavra de Deus. Até porque a palavra de Deus não volta para si vazia, mas antes faz o que lhe apraz, diz o Senhor. Então, o que acontece? Vamos dar uma volta em Tiatira, conhecer um pouco mais das suas origens, conhecer um pouco mais das suas atividades econômicas, conhecer um pouco mais sobre o seu povo, entrar um pouco no cenário daquela época para que possamos entender a carta com mais exatidão. Então, o texto que nós vamos estar lendo, o texto que nós vamos estar tendo como base, está lá em Apocalipse. Apocalipse no capítulo 2, a partir do verso 18. A partir do verso 18, os irmãos acompanhem, se assim for possível, e eu vou ler para os amados. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, os teus serviços, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira. Tenho, porém, vou até repetir, guarda esse porém, tenho, porém, contra ti o tolerar que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela incita. Matarei os seus filhos, e toda a igreja conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, essa passagem maravilhosa, os demais de Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás.
outra carga não julgarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor e guardar ao fim, até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro a regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. E finaliza Jesus dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados irmãos, ao ler esse texto de Apocalipse 2, a gente passa a analisar uma série de fatores, uma série de coisas e começa como é que fala, a fazer uma introspecção de nós mesmos dentro dessa carta. Tiatira era uma cidade de importante comércio, né? Comércio industrial, comércio têxtil, tá certo? Tiatira era uma potência na área da indústria e do comércio. Tiatira estava localizada ali na Ásia Menor, né? Para a gente ter uma exatidão, ali na Ásia Menor. Hoje, Tiatira se encontra, é uma cidade muito rica, né? Para ser mais exato, né? Uma cidade da Turquia, né? Uma cidade turca muito rica. Tiatira passou por problemas de terremoto, problemas de destruição, e hoje ela se encontra ali na Turquia, e o seu nome hoje é Akhisar. Tá? Ela não tem mais como nome Tiatira, o seu nome atual é Akhisar. Tiatira era muito conhecida pelas suas produções. Muitos segmentos tinha ali em Tiatira. Tiatira é um polo industrial muito grande. Tiatira era um ponto de comércio muito forte, de artesanatos, de linho, púrpuras, roupas. Como eu disse em antemão, o seu forte era muito a confecções têxteis, né? A questão da roupa. Tiatira, ela atraía caravanas e atraía pessoas de várias e várias cidades vizinhas e longínquas também. Tá certo? O comércio de Tiatira, para que a gente venhamos entender, ela era regida por uma espécie de grêmios, associações, ou seja, sindicato, vamos dizer que naquela época os sindicatos, pessoas que já tinham em suas mãos o poder de estar regendo, né, montando seus clãs comerciais, montando ali as suas equipes de venda, os seus as suas associações, fazendo com que pessoas se agregassem a eles, para que eles tivessem acesso a essas pessoas e domínios sobre esses comerciantes. Tá certo? Toda a potência financeira, tá certo? Todo o intercâmbio comercial passava por Tiatira. Então, subsintende que Tiatira era uma cidade muito próspera, né? A nível comercial. Então, essas associações, melhor dizendo, esses sindicatos, eles tinham poder sobre o comércio local. Ao mesmo tempo que eles potencializavam, ao mesmo tempo que eles agregavam, ao mesmo tempo que eles contribuía para o comércio de Tiatira ser a potência que era, eles tinham o domínio sobre as pessoas e assim fazia parte dos seus grêmios, das suas associações ou dos seus sindicatos, melhor dizendo. E Tiatira tinha os nossos irmãozinhos na época, nossos irmãos em Cristo, os cristãos, os crentes de Tiatira, que também negociavam ali. A cidade era um local de comércio, então, subsintende que todos ou quase todos trabalhavam na área da venda de Tiatira, no comércio de Tiatira. Certo? Então seria, né, quase impossível
que um cristão não tivesse ter que, infelizmente, fazer parte de algum grêmio desse, de alguma associação desse. Por que eu digo infelizmente, amados? Porque nós vamos, mais para frente, entender que essas associações, esses grêmios que promoviam as vendas, que alavancavam as vendas em Tiatira, eles eram grêmios pagãos. Tá? Os donos desses grêmios, os donos dessas associações promoviam festas pagãs para os seus membros, né? Cada grêmio desse tinha um ídolo de referência. Eles faziam festa a ídolos, né? Festas essas com imoralidade sexual, bebedeira, ou seja, algo que desagradava totalmente ao Senhor. Infelizmente, os cristãos daquela época estavam inseridos num desses sindicatos, uma dessas associações. Até porque para você trabalhar, para você comercializar, você teria que estar associado a uma dessas, ou então você ia ser simplesmente esmagado pela maioria, esmagado pelos sindicatos, esmagado pelos grêmios, e você perderia muita coisa. Aquele que não fazia parte de um grêmio, de uma associação, ele não tinha status, ele perdia muito dinheiro, porque as vendas realmente caíam consideravelmente. E os cristãos daquela época se encontravam nesse cenário, amado. Nós vamos nos colocar agora na posição ou no lugar daqueles cristãos daquela época. Um cenário totalmente idólatra, um cenário totalmente voltado para deuses pagãos. Através da comercialização, da potência do comércio, esses homens fizeram, claro, da parte do inimigo, fizeram uns sindicatos, fizeram grêmios e fizeram como se fosse um sistema para poder ter acesso e poder sobre todos aqueles que comercializavam. E os cristãos não estavam fora disso? Alguns cristãos que trabalhavam com vendas, que trabalhavam na indústria, que trabalhavam no comércio, não estavam fora desse contexto. Mas o que fazer? Como fazer parte de um grêmio que adora outros deuses? Como fazer parte de uma associação que tem como um Deus, uma divindade que não tem nada a ver com o Deus que nós adoramos? Esse é a cabeça dos cristãos daquela época entra em parafuso. Eles ficam entre a cruz e a espada, ou eu faço parte de um grêmio, ou eu faço parte de uma associação e passo a ter prosperidade financeira, status, ou eu vou minguar financeiramente. Eu vou falir financeiramente. Eu preciso ter condições financeiras para manter a minha família. Infelizmente, esse cenário caótico, esse cenário opressor, esse sistema ao qual foi inserido na vida das pessoas lá de Tiatira, não é diferente do que acontece conosco hoje. Vivemos numa sociedade que, infelizmente, ela impõe regras. Temos sindicatos, temos associações, fazemos parte de agremiações, mas temos que se colocar à disposição daquilo que eles propõem a nós. Daquilo que é colocado em nossas vidas. Existem regras. Você vai fazer parte de um grêmio, de uma associação, existe lá a regra. E você tem que seguir a regra, senão você tem que se ausentar. Você tem que sair dessa associação. Você não se adaptou. Não é para você. Não é a sua praia. Os cristãos se encontravam nessa situação. Adorar a Deus ou fazer parte de um grêmio onde eu tenho que frequentar festas pagãs, onde eu tenho que frequentar festas de imoralidade. Isso Deus chama de prostituição religiosa. Não agradava a Deus o fato de ver seus filhos sendo engodados, sendo, de uma certa forma, inserido nisso e domesticado, vamos dizer assim,
por essas associações. Eu consigo ver nessa situação uma referência para os nossos dias de hoje. Eu consigo ver nesse texto uma referência para os nossos dias de hoje. O nosso mundo, como eu dizia antemão, não está, a nossa sociedade não é diferente. Existem regras, existem deveres. É isso. Nós estamos inseridos nisso. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos, né, com situações onde você tem que escolher a Deus ou você tem que escolher uma qualidade de vida, apesar que quem te dá qualidade de vida é Deus. Estou dizendo no plano material. Assim como em Tiatira, hoje, o sistema, a sociedade capitalista, é isso que ela cobra de nós. Que você tenha status, que você tenha uma vida social aparentemente bonita, que você tenha dinheiro no bolso, para que você seja aceito numa sociedade, para que você seja bem visto numa sociedade, ou seja, infelizmente o ser humano só vale o que tem no bolso para o homem. Mas para Deus você é valiosíssimo. Valiosíssimo. Mas infelizmente o pecado que permeia os nossos corações muitas vezes nos deixa, né, balançado. Puxa vida, hoje é domingo, domingo do Senhor. Eu estou com uma proposta para fechar um negócio ali maravilhoso e não dá para deixar para segunda-feira. Então eu vou passar uns domingos sem ir na casa de Deus. Não pode ter concessão, meu irmão. Ou você agrada a Deus ou você agrada o sistema. Ou você agrada ao Senhor ou você agrada a Baal. O sistema é Baal. O sistema do nosso mundo atual é Baal. O sistema do mundo anterior é Baal. As épocas mudam, mas o inimigo continua o mesmo, a estratégia continua a mesma, os engodos continuam os mesmos. Nós só temos que estar atentos com os corações, com os nossos corações sintonizados em Cristo, para entender que não existe riqueza, que não existe status, que não existe prosperidade, que supra o amor de Deus em nossas vidas. E os crentes de Tiatira estavam nessa situação. Vou, não vou, faço, não faço, saio da associação. O que eu faço para agradar a Deus? Eu vejo nitidamente nesse texto a guerra espiritual no coração desse povo. Eles queriam uma direção. Eles queriam, de alguma forma, ter prosperidade, tocar o seu negócio, tocar o seu comércio, fazer suas vendas, suas compras, mas, de alguma forma, fazer um paliativo, uma concessão, uma sociedade. Isso é um momento de dúvida da igreja de Tiatira. Isso é um momento da direção. E quando você não está sintonizado em Deus, você não vê a direção. Quando você não está ligado, quando você não está com o teu relacionamento vertical, você e Deus, você não consegue enxergar, você não consegue sentir, você não consegue assimilar que Deus está te dando uma direção. Eis que nesse cenário caótico de dúvidas, eis que nesse cenário de devassidão, de orgias, a igreja de Tiatira, né, está numa posição, né, antes de eu entrar no assunto que eu vou entrar agora, eis que surge uma figura muito interessante nesse cenário caótico, chamado Jezabel. Mas seminarista, Jezabel é aquela esposa do rei Acabe que fez o povo de Israel se dispersar, pecar contra Deus, fez o rei Acabe também pecar contra Deus. A Bíblia nos relata se é a mesma Jezabel, ou se Jesus está fazendo, se é a mesma Jezabel ou não, se o nome realmente dessa Jezabel de Tiatira, que segundo se levantou, alto se titulou profetisa, não sabemos se o nome dela realmente é Jezabel, ou se Jesus usou uma referência quanto às práticas de Jezabel do passado, que são semelhantes às práticas dessa Jezabel
de Tiatira? Que nem eu disse em antemão. Eis que nesse cenário caótico aparece Jezabel com a solução. Ela traz uma profecia, ela traz uma pregação, ela traz uma ministração, porque assim diz a palavra, que ela ministrava, que ela ensinava no templo da casa do Senhor em Tiatira. Se auto-levantou, se auto-se-intitulou profetiza e traz uma profecia que esmaga, que detona, que deturpa, que destrói a direção de uma certa massa da igreja, a massa comerciante, uma grande massa. Isabel, ela começa a pregar que para você destruir o teu inimigo, você tem que conhecer o teu inimigo com profundidade. Você tem que conhecer a Satanás, a profundidade, você tem que estar colado, você tem que participar dos cultos deles, das festas pagãs dele, você tem que comer das comidas sacrificadas a ídolos. O cristão teria que se envolver no lamaçal de pecado, isso era a instrução que ela estava dando. Olha, a solução é essa, não cometa suicídio financeiro, não cometa um suicídio empresarial, tem uma forma. E ela traz essa profecia, ela traz essa palavra para a igreja, né? Dizendo que você pode estar servindo a Deus dentro da igreja, mas que você pode, né? Vou botar as palavras dela nos nossos dias atuais. Você pode estar servindo a Deus dentro da igreja, mas você também pode estar se lambuzando no pecado lá fora, conhecendo as profundezas de Satanás, ou seja, tendo conhecimento de tudo aquilo que Satanás tem para você, para que você venha conhecer melhor o seu inimigo. Isabel estava ensinando à igreja que a maneira de vencer o pecado era estar junto ao pecado. Você está compreendendo? Para você conhecer o teu inimigo, você tem que andar com o teu inimigo. Para que você venha a ter bases e ferramentas, você tem que se lambuzar junto com eles. Isso não era problema nenhum para os crentes de Tiatira. Era isso que ela pregava dentro das igrejas. Que você poderia servir lá fora. Que você poderia estar lá fora, no lamaçal do pecado, na orgia, na bebedeira, adorando a ídolos pagãos. E também dentro da igreja, fazendo a obra de Deus. Amados irmãos, isso é algo de refletirmos no nosso dia a dia. É que eu disse, essa palavra ela é maravilhosa porque ela nos traz revelações para o nosso dia a dia. Tiatira, se você parar para olhar, para ler o texto, você vai ver que era uma das igrejas de dar inveja a qualquer pastor. Tiatira era uma igreja de dar inveja a qualquer comunidade. Ela era completa naquilo que ela tinha que fazer. Jesus começa o seu texto citando elogios a Tiatira. Citando elogios. Tiatira é uma igreja, sabe, forte, poderosa, numerosa. O texto diz que Tiatira, ela tinha as suas obras, não é isso que Jesus fala? Tiatira à vista de fora, sabe? Era a igreja dos sonhos. Né? Jesus fala sobre as obras de Tiatira. Uma igreja que tem obras é uma igreja atuante. É uma igreja que agrada a Deus. Uma igreja que tem obras é aquela que busca de fato que o reino de Deus seja estabelecido, que o reino de Deus seja inserido na sociedade. Ela tinha amor, um dos maiores dos dons. O mandamento que Jesus deixou já tinha amor. Quando se tem amor, se tem tudo.
Quantos já perderam o seu primeiro amor dentro das igrejas? A Tiatira, ela mantinha acesa essa chama. Fé. Jesus fala que fé. Gente, que tremendo. Os atributos, os adjetivos que Jesus usa para elogiar a Tiatira. Serviço vem de servir, vem de trabalhar, vem de dar apoio, vem de, sabe, de você fazer o melhor para Deus, o melhor para os teus amados irmãos que estão ao seu redor. E a perseverança, uma igreja que persevera, uma igreja triunfante. Pode ser que as coisas estejam acontecendo de uma forma nebulosa, como essa pandemia que nós estamos vivendo agora, mas as igrejas estão triunfantes, estão perseverantes. Muitas já fecharam as suas portas devido à lei, devido aos decretos, mas os cultos online estão acontecendo. Alguns presenciais já foram liberados. Então a perseverança é algo que aquela igreja também tinha. Isso agradava ao Senhor. Mas seminarista, mas a carta, a Tiatira é uma carta de sentença, sim. Mas nós vamos chegar nesse ponto. Mas Jesus, ele inicia essa carta, né? Estendendo elogios, tecendo elogios, melhor dizendo, tecendo elogios. Mas o povo não estava em adultério, mas o povo não estava em idolatria. Tiatira, muito interessante. Nós podemos classificar, né? Depois que Jezabel consegue a sua façanha, depois que Satanás usa, infelizmente, a vida dessa amada ou desamada irmã dentro da igreja de Tiatira, a igreja ela passa a ter 3 grupos de pessoas, 3 grupos de membros, 3 grupos de crentes, de uma certa forma. Depois que ela consegue arrebanhar todos aqueles com aquela profecia, com aquela palavra maligna, dividiu a cabeça do povo, dizendo: olha, você pode ser crente e você pode ser do mundão, você pode ser santo e você pode ser profano. Essa foi a palavra que ela inseriu no coração de muitos cristãos da igreja de Tiatira. E com isso, não houve divisão, não houve nada que o tirassem da igreja. Eles permaneceram dentro da igreja. Talvez por aparência, talvez para manter uma aparência, talvez para tentar enganar o homem, né? Mas esqueceram que Jesus ele fala: eu sou aquele que tudo vê, que tudo conhece e que sonda todos os corações. Não é isso? Pode ler na passagem, no capítulo que você vai encontrar. 3 classes divididas ou juntas dentro de uma mesma igreja. Eu prefiro dizer que 3 classes juntas, 2 classes juntas e uma tentando sobreviver. E uma levando nas costas as outras 2 classes. Tiatira foi dividida em 3 classes, amados, depois dessa profecia. Depois dessas ministrações, a qual certos irmãos deixaram, né? A tolerância, certo? Através da tolerância, através do venha como estáis e fique como estáis. A Bíblia diz que venha como estáis, para que você seja renovado e transformado. Não é fique como estáis. Evangelho é evangelho de transformação. Evangelho que não transforma não é evangelho. Evangelho é evangelho de renúncia. Se não tiver renúncia, não é evangelho. Você tem que medir a sua experiência com Deus através da sua conversão, do seu dia a dia, do seu caminhar e da sua santificação. Amados, vamos para os grupos. Conforme eu disse, 3 grupos passaram a coexistir dentro da igreja. Eu vou falar primeiro do grupo 1, que eu acredito que esse grupo de número 1 seja aquele grupo que Jesus inicia tecendo elogios.
Mas seminarista, 3 grupos dentro da igreja juntos? Sim. Às vezes você está dentro da igreja, meu amado irmão, e você não sabe quem te cerca. O coração do homem, só Deus tem acesso. Se o teu irmão está numa situação difícil, se o teu irmão está envolvido com alguma situação, são mistérios que só Deus sabe. Se o coração dele ali é obra, ou se o coração dele ali é destruição da obra. Isso acontece muito. Tá? Vamos lá. Primeiro grupo, que eu disse que acredito eu ser o grupo que o Senhor tece elogios. Eu vou chamá-los de remanescentes. Aqueles que não se contaminaram. Aqueles que olharam para um lado, olharam para o outro, viu a bancarrota de alguns amados irmãos, viu os irmãos sendo associados a agremiações pagãs. Estavam vendo, sim, os irmãos darem ouvido a Jezabel, mas permaneceram na posição de cristão. Preferiram dobrar o joelho e orar por essas outras 2 massas. Preferiram repreender e dizer, olha, vocês vão sozinhos, mas eu estou aqui para adorar o Senhor. Eu estou aqui para servir a Deus. Nem que eu tenha que ter na minha banquinha, vender uma camisa por dia, mas eu sei que Deus suprirá todas as minhas necessidades. Esses não se corromperam. Esse é o chamado grupo fiel, é o primeiro grupo. É o grupo fiel que Jesus tece elogios. É o grupo fiel que lá no final Deus promete algo tremendo às nações. O segundo grupo são aqueles que estavam tolerando o pecado. Tolerando o pecado. Infelizmente, vamos trazer para os dias de hoje. Nós temos que aprender com essa palavra no sentido de entender por que Jesus mandou essa carta, mas que ela tem grande significativa para os nossos dias atuais. Nós toleramos muitas vezes, amados. Eu volto a dizer, o versículo, venha como estás. O evangelho que está sendo pregado dentro das nossas igrejas tem que ser o evangelho de transformação. Então venha como estás para ser transformado. Não fique como estás. A tolerância, infelizmente, ao pecado te torna conivente. Quando você tolera, quando a gente fala de tolerar, é realmente ser conivente, é saber que o teu irmão está em pecado, o teu irmão está andando por caminhos tortuosos, e esse irmão está de alguma forma atrapalhando a obra de Deus. Você tem autoridade, com muito amor, de investir na vida desse seu amado irmão, de dar o conselho, de orar pela vida dele, de levar o conselho, para que ele não venha de alguma forma contaminar toda a igreja. Quando somos tolerantes, assim como a igreja passou a ser tolerante com Jezabel, Jezabel já era para ter sido expulsa do hall de membros. Você vê que Jesus ele vai enfático na questão da tolerância. Porque através dessa tolerância, o povo se contaminou. O povo se prostituiu. Foi através dessa tolerância, isso é muito importante a gente enfatizar. Nós vamos tolerando pequeninas coisas. Não tomamos providências como membro, não tomamos providência como liderança, e essa coisa vai proliferando. Essas profecias, esses ensinamentos secundários, mentirosos, eles vão se proliferando dentro da igreja, tornando um câncer para aqueles que ainda estão meninos na fé. Para aquele que infelizmente ainda não está firmado na rocha, aqueles que ainda não têm ou não teve um encontro real com Jesus. São manipulados, como diz a Bíblia, levados para todos os cantos dos ventos de doutrinas. Doutrinas pagãs. Não se assuste, nem se escandalize. Mas não é diferente. Pessoas estarem dentro da igreja com pensamentos negativos, não concordando com a doutrina que vive. No nosso meio batista é um pouco mais difícil, porque nós temos uma doutrina pré-estabelecida, mas tem igrejas que você vai lá, tem 2 pastores, cada um tem uma visão, cada um tem uma direção, cada um tem uma doutrina, o povo fica dividido. É muito perigoso, amados. A tolerância ao erro faz de você um errado.
A tolerância a um pecado faz de você um pecador. A tolerância às coisas erradas dentro da igreja leva você a acertar contas com Deus depois. No terceiro grupo, infelizmente, está o grupo que estavam vivendo no pecado. Primeiro grupo, o grupo dos fiéis, dos remanescentes, aquele que Jesus tece os elogios. O segundo grupo, os tolerantes, esse que Jesus ele fala para João, olha, né, eu chamo que eles caíram como é que fala, na malha fina de Jesus, né? Tudo maravilhoso, vocês estão crescendo, tem amor, vocês têm obras, você tem... Porém, a malha fina se chama porém. Cair no porém de Deus é algo terrível. Você pode ter todos os dons, você pode ter todos os adjetivos de uma igreja, de uma boa igreja, mas se você cair no porém, o porém de Deus é uma sentença. Porém, eu tenho algo contra ti. Ele fala da tolerância. E o terceiro grupo é o grupo que já está totalmente envolvido, é o grupo que já se encontra adorando Deus, que já se encontra comendo os alimentos oferecidos a eles, que já estão enredados dentro daqueles ensinamentos de Jezabel. A esse terceiro grupo, Jesus também traz uma sentença dizendo, olha, aqueles a qual der ouvido a elas vão passar por grande tribulação. A ela eu vou prostrar numa cama. E aqueles a qual deu ouvido, aqueles que estão seguindo, aqueles que estão realmente dando ouvido mais a ela do que a mim, a esses vai passar por um tormento, vai passar pela tribulação. Grandes problemáticas. Então, 3 grupos dentro de uma só comunidade, 3 grupos dentro de uma só igreja, e um só grupo remanescente levando nas costas, em qualidade, porque em quantidade Tiatira tinha. Os predicados, os adjetivos e os serviços que Tiatira tinha, que nem eu disse, era de dar inveja a qualquer igreja, a qualquer pastor. Mas por fora, porque se você entrasse na igreja de Tiatira, se você começasse a entender a dinâmica da igreja, se você fosse a escola dominical de Tiatira, se você fosse nos cultos do domingo de Tiatira, você ia ver que tinha 3 grupos divididos. E apenas um levando o evangelho a sério. O grupo número 1, os fiéis, os remanescentes, levando a palavra com afinco, declarando o senhorio de Jesus Cristo, orando por aqueles que estavam já contaminados, orando por aqueles que já estavam tendo uma vida secundária, dupla, santo e profano. Queridos, trazendo para os nossos dias, não é difícil a gente encontrar. Por isso que Jesus ele já fala, ele fala que eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo. Não é assim que o texto fala? Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Nada sai aos olhos de Jesus. Que nem eu disse, ele tudo vê, ele tudo conhece, ele sonda todos os corações. Lê do engano, se acharmos que estamos dentro da igreja, de corpo presente, fazendo massa, fazendo quantidade e vivendo uma vida dupla lá fora. Deus sonda o teu coração. Deus sonda a tua mente, Deus conhece o teu interior. No recôndito da tua alma, o Senhor vai lá e Ele fala que está errado. Isso aqui está errado, precisa ser consertado. E você começa a dar ouvidos às coisas lá fora. Você começa de alguma forma a abrir esse leque de oportunidade para que as profecias mundanas venham para a sua vida. Para que a globalização, o sistema, os sindicatos, as agremiações, as associações te enredem. Não, eu consigo viver uma vida aqui fora
sem ferir a Deus, sem ferir a minha santidade. Como? Como é que você vai para uma festa de carnaval, beber, se prostituir, usar drogas, e no outro dia você está na igreja dando glória a Deus e aleluia? Glória a Deus que você foi. Mas me diga uma coisa, dá para conciliar essas duas coisas, o santo e o profano? Uma hora Deus vai cobrar de você. Uma hora você vai ter que escolher, uma hora você vai ter que entender que não existe concessão, não existe associação. Ou você agrada a Deus, ou você agrada o mundo. E quem ama o mundo é inimigo de Deus. É muito forte, amado, essa palavra para os nossos dias atuais. Mas as Jezabels, quando eu digo as Jezabels, eu digo o sistema dentro das igrejas, eu digo pessoas que querem inserir sistemas dentro da igreja, trazendo palavras contrárias, inserindo doutrinas contrárias. Quando eu falo do sistema, também me refiro ao sistema exterior, que é aquele que movimenta a tua vida financeira, é o que faz de você ser um homem próspero, uma mulher próspera. Mas isso tem que estar concernente, andando lado a lado com Cristo. Você tem que ser próspero, isso aí é fato. Deus quer que você seja uma pessoa próspera, mas Deus não quer que você seja um adorador do dinheiro. O dinheiro não é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você pode ter 10 reais no bolso e ser a pessoa mais feliz da face da terra. Se você está em Cristo, se você está com Deus, seus problemas estão solucionados, sua casa está suprida. O pouquinho que você tem, Deus supre e Deus te abençoa. Ou de repente você está com 200 mil reais na conta e está com a vida totalmente deturpada. Está com a mente totalmente cheia de profecias maléficas das Jezabels da vida, das Jezabels do mundo, da igreja, de alguma forma. Infelizmente, amado, Tiatira passou por esse processo. Tiatira passou por esse processo, mas os remanescentes seguraram a bronca, seguraram a onda. Por isso que Jesus, ele traz essa sentença contra Jezabel e contra todos aqueles que a seguiram e que se corromperam no decorrer da história de Tiatira. Nós aprendemos muito na questão de santificação e na questão de fidelidade a Deus. É isso que Deus ele está pedindo para a igreja de Tiatira. É isso que Deus está pedindo. Você vê que ele defere uma sentença contra Jezabel e aqueles que caíram em seu engodo, mas ele pega os remanescentes pelos braços e diz: a vocês apenas guarde a minha palavra. Não darei fardo mais nenhum a vocês. Fardo nenhum darei mais. Vocês já estão segurando a igreja nas costas. Vocês já estão na linha de frente, segurando esses dois outros grupos que se corromperam e os outros que já estão a caminho para se corromper. A vocês eu digo: pega o que lhe restou e guarda até que eu venha. Pega o que lhe restou, guarde até que eu venha. Ao que guardar, ao que vencer, lhe darei as nações. E vocês julgarão as nações com cetro. Muitos se corromperam por causa de uma posição financeira. Muitos se corromperam por uma questão de status. E Jesus fala: eu estou te dando as nações. Você vai julgar as nações juntamente comigo. Você vai destruir como um vaso de barro aqueles que não me deram ouvido. E vai reinar comigo para todo sempre nas regiões celestiais. Você vai desfrutar da estrela da manhã. É isso que diz o texto já de final. Você vai desfrutar da presença da estrela da manhã, que é Cristo.
Amados, não existe, não pode existir concessão, sociedade, meio termo entre você e a sua fé, entre você e o teu Deus, entre você e Cristo. Saiba dividir o santo do profano e sede santo como o vosso Deus é santo. É muito difícil viver numa sociedade corrompida, capitalista, sim, que te oferece